Queridos alunos, tudo bem? Primeiro ano, eu vou colocar um novo exemplo de um exercício que nós resolvemos em sala, usando teoria de conjunto, tá bom? Teorema de Venn. Então, olha, eu coloquei aqui um exemplo. Eu tenho 99 esportistas, certo? Ó, 99. 40 jogam vôlei, eu coloquei aqui no diagrama, tá bom? 20 jogam vôlei e xadrez, 22 jogam xadrez e tênis, 18 jogam vôlei e tênis, 11 jogam as três modalidades, certo? E aí ele fala para você o seguinte: o número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam o quê? Tênis. Aí ele pergunta para você: quantos jogam tênis e não jogam vôlei? Mas eu não sei a quantidade de alunos de esportistas que jogam tênis. Então eu preciso descobrir. Então vamos ao diagrama de Venn. Eu já montei aqui para ficar um pouco mais rápido, olha. Então eu montei um círculo, né, que representa vôlei, xadrez e tênis. A primeira informação que eu coloco é o número de esportistas que jogam as três modalidades, 11, certo? Perceba que eu já fiz todo o processo, ó. A quantidade de esportistas de xadrez e tênis eu não conheço, então eu chamei de quê? X, tá vendo? Porque ele fala que é a mesma quantidade. Quando eu não conheço uma quantidade de matemática, eu uso uma letra qualquer. Então eu usei a letra X. Então tá aqui, é a quantidade de jogadores, certo? Desses dois esportes. Então, começando pela intersecção dos três. Então, quantos jogam as três modalidades? Esse é o único número que eu tenho certeza que eu não contei mais que uma vez. Agora, quando eu pergunto quantos jogaram vôlei e xadrez, o enunciado me deu 20, só que não são 20, é 20 menos quanto? 11. Então, na verdade, quantos jogam somente vôlei e xadrez? 9. Quando eu pergunto quantos jogam xadrez e tênis, o enunciado me deu 22, mas na verdade é 22 menos 11. Então eu tenho 11 que jogam somente xadrez e tênis, certo? Quando eu pergunto para vocês, olha, quantos esportistas praticam vôlei e tênis, o enunciado me responde o seguinte: 18. Mas não são 18, porque a minha pergunta é quantos jogam somente? Então é 18 menos quanto? 11. Então eu tenho 7 que jogam somente vôlei e tênis. Quando eu pergunto quantos jogam vôlei, somente vôlei, certo? O enunciado me deu 40, mas ele me deu 40 jogadores de vôlei, certo? Não me deu somente vôlei. Então, para eu descobrir quantos praticam somente vôlei, eu faço 40 menos 9, menos 11 e menos 7, que são esses valores que estão aqui, ó. Que estão, ó, dentro do diagrama, dentro do círculo de vôlei, tá vendo? Então, quando eu faço a continha de menos, olha, então a soma do 9 mais 11 mais 7 dá quanto? 27. É esse valor aqui, ó. Então, 40 menos 27 dá quanto? 13. Então, somente 13 praticam vôlei. Isso acontece também quando eu pergunto quantos jogam somente, quantos praticam somente xadrez. Aí você fala assim: poxa, professora, mas ele não me deu o valor. Então, é a quantidade X. Se X é uma quantidade, então eu faço o mesmo processo. Eu pego X menos, certo? Quem pratica outras modalidades também. Então, X menos 9 menos 11 menos 11. 9 menos 11 menos 11, certo? Que dá 31. Então, eu faço X menos 31, certo? Ó. Esse processo vai acontecer também com quem joga o quê? Tênis. Porque a quantidade de xadrez que praticam xadrez é a mesma quantidade que praticam o quê? Tênis. Então, eu faço o mesmo processo. Eu pego a quantidade X e vou subtrair quem também pratica os outros esportes, tá vendo? Então, vai ficar 11 menos 11,
menos 7, que dá um total de 29. Então, x menos 29 vai ficar x menos quanto? 29. E aqui fica x menos quanto? 31. Bom, mas eu ainda preciso descobrir quantas pessoas praticam o quê? Tênis. Ainda preciso descobrir isso. Então, agora eu venho para cá, ó, e monto uma equação. Eu pego todos os valores que eu coloquei em destaque no diagrama, que são, né, 13, 7, 11, 9, x menos 31, mais 11, x menos 29, e eu sei que a somatória de todos esses valores é igual a quanto? 99, que é o número de esportistas, tá vendo? Olha. Então aqui eu montei uma equação do primeiro grau, certo? Uma equação simples do primeiro grau. E aí nós vamos somar os termos que nós conhecemos, né? Então, somando todos os termos que eu conheço, certo? Vai dar 51, somando todo mundo, somando menos 31 com mais 29, vai dar quanto? Menos 60, x mais x dá quanto? 2x, 51 menos 60 vai dar menos 9, passo o 9 para lá, positivo, vai ficar então 108, 2x igual a 108, 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo, então ficou um resultado igual a quanto? 54. Então, o meu valor de x é igual a quanto? 54. Portanto, agora eu consigo responder quantas pessoas jogam tênis, achando o valor de x. Então, volto para o meu diagrama e pergunto para vocês, ó, quantas pessoas jogam tênis? Bom, quantas pessoas jogam tênis é x menos o quê? 29, então vai ficar 54 menos quanto? 29, certo? E aí eu vou achar, olha, quem joga o quê? Tênis. Volto para cá também. Quantas pessoas praticam xadrez? X menos 31, então eu faço 54 menos o quê? 31, vou achar quantas pessoas praticam somente xadrez, tá? E aqui o mesmo processo, como eu tinha feito anteriormente. E aí a gente consegue responder as perguntas, né? Quantos jogam tênis e quantos jogam vôlei? Quantos jogam xadrez ou tênis e não jogam vôlei, certo? Quantos jogam vôlei e não jogam xadrez? Eu coloquei os resultados aqui, mas eu quero que vocês façam em casa como desafio, tá bom? Eu quero que vocês mostrem toda essa situação no caderno e aí pra gente tirar aí as dúvidas, tá bom? Ok, um abraço.